Olá, meu amigo, minha amiga, uma alegria nos encontrarmos novamente nesse espaço virtual da União Espírita Cristã e também com esse apoio da Rede Amigo Espírita. Nós temos a oportunidade de continuar estudando em conjunto esses desafiadores textos que nos apresenta o Novo Testamento. O Novo Testamento finaliza com a mensagem do Apocalipse de João, que é um texto instigante, um texto do gênero preditivo. Ele tem especificidades que o diferenciam dos demais textos, principalmente a questão da intertextualidade, que é muito evidente. É um texto que fala com as tradições culturais do povo hebreu, com os textos do Velho Testamento, e nós estamos percorrendo essa estrada de busca da compreensão das mensagens que estão ocultas nesse simbolismo que nós podemos interpretar agora que temos a chave que a doutrina espírita nos apresenta. Então, já conversamos sobre alguns aspectos e vimos que o livro do futuro estava selado com 7 selos, mas Jesus tem autoridade para abrir os selos. Ele abre esses selos e João toma conhecimento de ocorrências e de possibilidades que se desenhariam no futuro, daquele tempo em que ele viveu no século I. Então, nós temos nos 4 primeiros selos os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são figuras instigantes e que nos remetem a um entendimento de desafios que estão muito presentes na nossa cultura até os dias de hoje. E os 3 últimos selos também nos trazem reflexões interessantíssimas, e nós vamos olhar nesta oportunidade estes textos que nos falam da abertura desses 3 últimos selos. O quinto selo, por exemplo, ele vai apresentar a João, naquele cenário que nós já construímos aqui, já olhamos, vai apresentar, perto do altar, os que morreram pela palavra de Deus. Então, os mártires. O quinto selo vai nos falar dos mártires. E o texto nos fala que esses que morreram pela palavra de Deus, eles recebem roupas brancas e a eles é recomendado aguardar aqueles que viriam depois, porque na manifestação que eles fazem, nesse momento em que eles se apresentam, eles questionam se a morte deles não seria vingada. E esse questionamento está textualmente no Apocalipse, instigando-nos a uma interpretação coerente dessa mensagem. Então, nós sabemos que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Estevão foi morto pelas autoridades judaicas, aquelas mesmas que sacrificaram Jesus. A gente sabe que, nesse momento histórico, Saulo de Tarso fazia parte desse conjunto dos homens que assumiam esse posto hierárquico ligado ao Templo de Jerusalém, e ele, particularmente, teve um embate com Estevão e teve um papel decisivo no martírio de Estevão. Mas seguiram-se outros que foram também sacrificados naquele momento histórico. Dos apóstolos de Jesus, só João não foi sacrificado. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses pagãos ou a considerar o próprio imperador romano como uma divindade, e por isso eram perseguidos e muitas vezes martirizados. Mas a culminância desse processo de perseguição aconteceu no reinado de Nero. Nero foi uma pessoa portadora de transtornos e ele teria incendiado Roma, mas atribuiu a culpa
do fato aos cristãos. Então, nós sabemos que o povo romano tinha uma certa tolerância e flexibilidade em relação às manifestações religiosas dos povos conquistados, mas a partir deste momento se tomou de muito ódio aos cristãos, e aí nós vamos assistir aqueles episódios estarrecedores de seres humanos lançados às feras, transformados em tochas vivas, que aconteceu durante o reinado de Nero. Então, especificamente, naquele momento que João vivia ainda, porque João viveu até a fase avançada, ele já conhecia alguma ocorrência, ele tinha notícias dessas ocorrências, mas o texto dele fala do futuro, que viriam outros depois. Os que receberam a veste branca, quando questionam a respeito de se sua morte não seria vingada, eles recebem essa orientação de que deveriam repousar e aguardar os que viriam depois. Então, o texto nos permite uma leitura agora à luz do Espiritismo para uma compreensão mais precisa do que Jesus está propondo a João, que nos oriente a respeito desse assunto específico, que são a questão dos mártires, que são as vítimas feitas pelo sentimento de inflexibilidade e de intolerância religiosa. Primeiro, a gente gostaria de lembrar que a veste branca é simbolicamente uma indicação de que esses indivíduos que enfrentaram esse tipo de violência de uma maneira adequada, mantendo a coerência com sua convicção, com sua fé, eles têm uma consequência em relação a esse sofrimento que é positiva na realidade espiritual. São criaturas que resgatam por esse meio pendências da sua própria história, da sua própria trajetória evolutiva, porque a doutrina espírita nos permite entender que ninguém sofre injustamente. A aparente injustiça que ocorre nos sofrimentos humanos, ela é decorrente da nossa visão limitada a esse momento da encarnação de uma criatura. Mas quando nós pensamos que essa criatura é um espírito que retorna à vida, que tem uma experiência anterior e a semeadura da colheita de hoje pode estar em existências passadas, nós percebemos que o texto nos fala disso. Porque é dito a essas pessoas que repousassem e aguardassem os que viriam depois. Por quê? Porque quando há uma semeadura de violência, existe uma colheita de violência, a lei de ação e reação. Então, naquele momento histórico, já tinha acontecido uma série de sofrimentos dessa semeadura, mas esta violência perpetrada por alguns resultaria que esses colheriam essa mesma violência futuramente. Então, nós vamos saber que no ano de 313, depois que João já tinha partido, que João viveu até a idade avançada, mas ele viveu no século I apenas, nós vamos ter o cristianismo oficializado como religião do Império Romano por Constantino. E os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores. E vamos ver que foram criadas as cruzadas, foi criada a Inquisição, e muitos foram martirizados dentro desse contexto também. Mais tarde, com a Reforma Protestante, isso já no período do Renascimento, outros embates se seguiriam. Então, católicos contra protestantes, reforma e contra-reforma, gerou muito sofrimento e gerou muitas vítimas também. Só na noite de São Bartolomeu, que aconteceu na França, em 1572, inúmeras famílias foram dizimadas
por professarem uma crença que não era bem vista pelos poderes constituídos que se associavam à organização do cristianismo pela perspectiva do catolicismo. Então, essas questões não se encerraram ainda. Nós tivemos no século XX, que é muito próximo de nós, sacrifício também de religiosos na ocasião da Revolução Russa. Tivemos mártires na Lituânia, na Romênia, na China, no Vietnã, no Camboja, em Cuba. Então, vejam que o, a colheita ela se faz porque ainda existem semeadores desta intolerância e desta violência. Por isso que a veste branca representa aquele que enfrentou esse tipo de sofrimento de uma forma produtiva, né, mantendo a sua coerência, mantendo a sua fidelidade à crença, mantendo confiança em Deus, e ele então se quita com a lei, né? Se quita com a lei de ação e reação, que propõe a cada um a colheita da sua própria semeadura. Por isso que a gente entende, então, quando os que se vestiram de branco e questionam se a morte deles não seria vingada, nós vamos entender que Deus não vinga, Deus não tem comportamentos que são associados às reações humanas. Essa é uma visão antropomórfica de Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ele nos oferece subsídios, todos os recursos que nós precisamos para o desenvolvimento do aprendizado que nos cabe, mas cria leis que regem esse nosso caminho. Uma das leis é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que o Espiritismo vem nos trazer o nosso entendimento muito claro dessa situação. Porque se nós pensarmos da perspectiva de uma única existência terrena, fica sem explicação, fica precária a nossa visão da justiça divina. Então, olhando por esse prisma de que aquele que experimentou uma situação e utilizou a violência como argumento de poder e para o seu próprio proveito pessoal, esta criatura vai ser situada numa circunstância diferenciada no futuro em que essa própria violência vai atingi-la e ela vai ter oportunidade, então, de desenvolver a sua sensibilidade em relação ao sofrimento do outro. É assim que nós aprendemos. Então, Deus não se vinga, Deus rege o universo por leis morais e isso é algo que deve nos orientar hoje, que o ensino do Apocalipse é um ensino que nós devemos saber transpor para o momento que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos entendendo esse caminho dos mártires, cabe a cada pessoa que adota uma visão religiosa e busca o desenvolvimento da sua espiritualidade, a coragem de ser autêntico no seu caminho, porque Jesus falou sobre essa situação. No Sermão do Monte, ele finaliza com 3 bem-aventuranças que alertam em relação a isso. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, injuriados, que por causa do nome dele, é o que ocorre aqui na mensagem do Apocalipse, os que morreram pela palavra de Deus. Quem se deixa envolver pelo ensino, quem veste essa camisa do desenvolvimento espiritual, ele vai ter uma atitude diferenciada no contexto em que vive, e essa atitude vai suscitar desconfiança em torno e reações. E essas reações, é claro que hoje já não tem cabimento pensar
em sacrifícios humanos, em martírios, da maneira como no passado já ocorreu. Mas existem, sim, perseguições, existe a maledicência, existe uma série de ocorrências no campo social que engendram sofrimento para aquele que está sinceramente desejando desenvolver a sua espiritualidade e se reformar. Então, no quinto selo, o nosso entendimento é que a vestimenta branca é a roupagem daquele que, experimentando o sofrimento, a perseguição, mantém-se fiel ao ensinamento e coerente com ele, principalmente em se tratando do cristianismo. A mensagem é de que nós devemos amar, ainda que não sejamos amados. Amar até mesmo o inimigo, o adversário, aquele que nos persegue, aquele que nos calunia. E isso ainda é muito presente no cenário humano. Se nós soubermos vivenciar a dificuldade como fonte de aprendizado, nós também vamos vestir as vestes brancas, que é o simbolismo, né? Desde que o mundo é mundo, o branco é utilizado como vestimenta das cerimônias religiosas. E a metáfora está nessa identificação de que a ignorância ela se liga à obscuridade, às sombras, à impossibilidade de enxergar claramente as coisas. A ignorância ela é associada àquilo que nos tolda a visão, que nos impede a percepção. E já o conhecimento, a sabedoria, se associa à luz, à claridade, aquilo que nos permite divisar novos horizontes, olhar, ver mais amplamente. Então, a vestimenta branca tem a ver com esse simbolismo da luminosidade. O branco é a soma de todas as cores e resulta na luminosidade. Isso é verdade, é verdadeiro. Então, aí está o simbolismo do quinto selo. Nós devemos buscar a quitação com a lei divina pelo enfrentamento corajoso das circunstâncias adversas que estejam em nossa vida, não deixando que em nossos corações esteja presente a desesperança, o desconsolo, o desespero, a revolta, dizer, aceitar aquilo que a vida nos oferece como material para o nosso aprendizado. E daí nós vemos que a abertura do sexto selo. Na abertura do sexto selo está dito que houve um grande tremor de terra, o sol se torna negro e a lua como sangue, e 4 anjos seguram 4 ventos para que sejam analados aqueles que seriam marcados pela palavra de Deus. Então, é desafiador esse texto do sexto selo, porque vai nos trazer a percepção de que tem razão aqueles que falam que o Apocalipse está falando do fim do mundo, né? Que fala do sol escurecendo, né? A lua, as estrelas escurecem, e há tremores de terra, e acontece essa visão trágica de tudo ser desconstruído, desmontado. E então, na verdade, são afirmativas, impactantes, mas que também estão dentro do simbolismo do texto preditivo, e encontrar a chave para abrir estas portas é a nossa incumbência de buscar a luz do Espiritismo. Então, luminares, desde o Velho Testamento, lá no Gênesis, está dito que no quarto dia Deus teria criado o Sol, a Lua, as estrelas, que são os luminares, são aqueles astros que iluminam a vida no planeta Terra. Quando o texto fala que uma parte desses luminares se obscureceu, então nós podemos entender isto como um momento em que aquela claridade do conhecimento se tornou
de repente nublada. Nós temos na história humana um período que a gente poderia identificar com muita produção cultural, foi a antiguidade clássica, então foi um período de luzes nas artes e nas ciências, em grandes cidades, Atenas, né? Uma cidade da sabedoria, a própria deusa da sabedoria, Atenas. É um período de grandes luzes, o Império Romano, com o advento do direito, das normas, que também uma contribuição importante para a sociedade, a filosofia grega, todo esse conhecimento que, de repente, iluminou a Terra, ele declina. Então, nós vamos viver um tempo em que a cultura humana se recolhe aos feudos, não mais aqueles grandes centros urbanos. A vida vai se desenvolver em espaços dominados pelo senhor feudal. É o período da Idade Média que se estende por cerca de 1000 anos e é tido na história humana como um período de trevas, de sombras. Mas o que o sexto selo nos fala, na verdade, é dos ciclos. O Apocalipse é um texto que nos vai propor o entendimento de que a, a Terra é um planeta inserido num sistema, que é o sistema solar. O sistema solar está inserido numa galáxia, que é a Via Láctea, e todos os planetas, todos os astros do universo obedecem a leis e são regidos por ciclos. E então entender a lei dos ciclos é importante. E os ciclos, eles são períodos que estão demarcados num tempo e que exercem efeito sobre a criatura. Por quê? Porque nós estamos imersos na energia universal. Deus cria todo o universo e mantém todo o universo pelas leis que ele criou, que são leis precisas e eternas, e estabelece também toda a manutenção desse universo por amor na sua própria força. A André Luiz fala do hausto do Criador, e nós aprendemos com Allan Kardec que a fonte de toda matéria é o fluido cósmico universal. Então, esse hausto do Criador, que é essa energia primordial, que é a criação da fonte de tudo que existe, que compõe aquela trindade primeira, Deus, o Criador, o princípio material e o princípio espiritual. Isso resume toda a vida universal. Então, esse fluido cósmico universal, ele está presente em todo o universo e as leis divinas regem o funcionamento de tudo que é material. Então, existem os ciclos curtos que nós podemos acompanhar. Por exemplo, a Terra, ela faz um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, e esse movimento de rotação gera o dia e a noite. Então, é um ciclo que é de 24 horas, nós conseguimos perceber, e também o ciclo anual, que é a translação da Terra em torno do Sol. Então, esse é um ciclo também, 365 dias aproximadamente, nós conseguimos acompanhar. Entendendo a lei dos ciclos, nós vamos perceber que cada ciclo se divide em 4 partes, 2 crescentes, 2 decrescentes. No caso do dia e da noite, por exemplo, você vai ter a madrugada e a manhã como crescentes em luminosidade, à tarde e à noite como decrescentes. Então, são 4 partes. No ciclo do ano, nós vamos ter a primavera e o verão como ciclos crescentes em calor, em vida, vamos dizer assim, germinação, flores, né, frutos. Depois nós vamos ter o ciclo outono e inverno
No outono já vai decrescendo essa questão do calor, e no inverno, então, se torna mais intenso o frio, depois tudo recomeça. É a lei dos ciclos. Cada ciclo divide em 4 partes. Então, o Apocalipse nos permite verificar que existem ciclos que nós não acompanhamos, porque eles são muito longos no tempo. Por exemplo, o nosso Sol, ele também faz um movimento dentro da galáxia. E esse movimento gera um período grande de tempo que a nossa vida de 70, 80, 90 ou 100 anos, a gente não consegue acompanhar. São ciclos de talvez 300 anos, 500 anos. Então, são ciclos enormes. E há um ciclo em particular que a gente não tem muita familiaridade com ele, que os estudiosos chamam o ciclo de precessão dos equinócios. E que ciclo é esse? Ele é um ciclo que a própria Terra também descreve, ela movimenta, ela tem um movimento, para nosso entendimento, os estudiosos dizem que parece com o movimento de um peão, quando a força que impeliu o peão ao chão, quando você joga um peão, ele vai girar muito rapidamente no começo, então ele parece que está numa posição bem vertical, mas quando essa força vai cessando, ele vai fazendo um bamboleio. Então, dizem os estudiosos que a Terra faz um bamboleio, ela gira em torno do seu próprio eixo, mas ela também faz esse bamboleio do peão quando a força e o impeliu está reduzindo. Isso faz com que o eixo da Terra descreva um certo movimento, também em relação a outros astros que compõem o conjunto aqui da Via Láctea. E esse ciclo, ele leva de 25 a 28 mil anos. Então, é um ciclo extenso no tempo. Então, se você pegar 28 mil anos e dividir por 4, para entender essas 4 fases dos ciclos, você vai ter 4 períodos de 7 mil anos. Então, o Apocalipse fala muito em 7. Nós estamos falando de 7 selos aqui. Depois virão 7 trombetas, depois virão 7 taças. Então, o ciclo dos 7, ele vai falar desse período que se estende no tempo e é visto metaforicamente, na linguagem profética, como o mês profético, 28 mil anos. É como 28 dias, que é o ciclo da Lua, que marca o mês, né? 28 dias. Então, um mês profético são 28 mil anos. E a semana profética de 7 mil anos. E o que isso tem a ver com o Apocalipse? Tem a ver que quando se iniciou esse ciclo, esse mês profético, vamos dizer, nós tivemos aqui uma história que Allan Kardec nos conta em A Gênese, a chegada dos exilados de Capela, espíritos que viviam a realidade do mundo mais avançado, estava no período de avanço como a Terra tem hoje, mas que não se ajustavam às disciplinas necessárias para que aquele mundo seguisse avançando. Então, esses milhares de espíritos foram retirados dessa condição e trazidos para a Terra, e chegaram aqui no início desse mês profético, aproximadamente 25 mil anos, 28 mil anos para trás. E nesse processo de inserção no mundo que era ainda primitivo, esses espíritos tiveram a oportunidade não só de resgatar seus próprios débitos, como de auxiliar o progresso da nossa morada planetária. E aí, desses 28 mil anos, nós vamos perceber assim, que passaram-se já 3 semanas proféticas. Nós estamos na última semana.
no último período de 7.000 anos. Quando que está marcado o primeiro momento dessa última semana? Quando, no Gênesis bíblico, nos fala de Adão, que Deus teria criado, então, esse símbolo da humanidade terrena. Adão é o homem da terra, é o homem feito do barro da terra. Então, essa trajetória do morador da terra que vai, então, percorrer esse caminho de autoaprimoramento. E na inserção desta possibilidade, dessa raça que vai se aprimorar, nós temos a contribuição dos capelinos, que estiveram aqui vivenciando a fase primitiva e aprimorando o equipamento biológico desse ser que vai caminhar, então, a partir de Adão, e o Livro dos Espíritos nos informa que Adão teria vivido 4.000 anos antes de Jesus. E a mensagem dos estudiosos do Apocalipse nos dizem, as mensagens nos dizem, que Adão é a representação simbólica daqueles que não adquiriram a condição de retorno ao seu mundo de origem e permaneceram na Terra. Então, nós temos 4.000 anos antes de Jesus, esse início dessa caminhada do grupo que permanece no desafio de se aprimorar, até Jesus, 4.000 anos, Jesus esteve presente, nos trouxe o roteiro de libertação, para que nós possamos superar o que trava ainda o nosso caminho evolutivo e prosseguir. De Jesus até nós tem 2.000 anos, então o século XXI marca o último ano da última semana profética. E aí eu vou recomendar a vocês que façam a leitura do texto que está em Gênesis, no último capítulo, o texto de um espírito chamado Arago, em português, na grafia, mas na pronúncia Arago, porque era um francês, e ele vai falar dos ciclos, dos grandes ciclos planetários, e de como eles influem no ânimo das criaturas que vivem aqui neste mundo, e nós vamos perceber por que é importante vestir-se de branco. Na abertura do 7º selo, está dito naquele cenário que esses que vieram vestidos de branco vieram de várias partes do mundo. Então, todas as partes do mundo recebem informações espirituais e oferecem aos espíritos habitantes destas partes a possibilidade de superação daquilo que ainda obscurece os seus caminhos, para que conquistem a sua própria luz, para que se vistam de branco, dizendo assim simbolicamente, porque no texto está dito que os que vestem de branco são os que lavaram a sua roupa no sangue do Cordeiro. Simbolicamente, é dizer que são aqueles que aprenderam com Jesus a caminhar neste mundo desafiador, aproveitando as oportunidades que ele oferece para o nosso próprio aprendizado. Então, o 6º selo e os ciclos, um desafio grande para continuarmos estudando, e aí, quando abre o 7º selo, 7 anjos recebem 7 trombetas. Então, na verdade, quando o 7º selo é aberto, começa uma nova história, um novo processo de compreensão de outros ciclos, que são notícias do próximo capítulo. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos motivar a continuar aprendendo, para que as luzes do Cristo signifiquem para nós um caminho de aprimoramento sempre crescente. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe.